Olá, amados do canal Pensador Cristão. Estamos aqui para mais um vídeo. Fico feliz, de estar compartilhando com vocês esses pensamentos das Escrituras. São pensamentos que realmente, usando o texto das Escrituras, para que possamos, assim, pensar sobre as nossas vidas, pensar sobre a criação, pensar sobre a salvação, enfim. Hoje, nesse vídeo, eu estou pensando já há alguns dias sobre o nosso corpo. O nosso corpo, matéria, físico, carne, que Paulo fala, aos Romanos que é uma verdadeira luta entre carne versus espírito. E Paulo agora escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 3, me fez pensar muito, e eu gostaria que você pensasse também, que nós somos o templo do Espírito Santo. Aí eu fiquei pensando sobre isso. O Espírito Santo, ele habitando dentro de nós. Será que eu, você, nós, já paramos mesmo, para pensarmos juntos ou separados sobre essa questão do Espírito Santo habitando em nós? Nós somos sabedores que tem duas linhas teológicas, a tricotomista, a dicotomista. E a tricotomista, o pessoal acredita em corpo, alma e espírito, e os dicotomistas, que é o meu caso, acredita em corpo e alma. Acredito por causa da raiz das palavras, da palavra, que é a alma, tanto em hebraico como no grego, que quer dizer a mesma coisa. Não existe uma outra expressão para falar do espírito e alma. Então, alma e espírito, quando você confronta o grego e o hebraico, o significado, a ideia do autor é a mesma coisa. Mas, enfim, não vou falar mais disso, só para pensarmos, O mais importante é pensar agora que dentro disso, corpo e alma, pensar que esse corpo também, além da nossa alma, vê que a lei da física, que dois corpos, não podem ocuparem o mesmo espaço, mas o espírito, ele habita junto com a nossa alma, ou com o nosso espírito. Há essa possibilidade, tem que acontecer isso, essa união do Espírito Santo com a nossa alma, que, a bem da verdade, é o que realmente nós somos. O Washington, você olha para mim e vê essa fisionomia, mas, a bem da verdade, o Washington não é esse corpo, é a alma, E esse relacionamento dentro desse corpo com o Espírito Santo, que é a parte que eu pensando, nisso, é uma coisa surreal. Aos olhos humanos, isso seria impossível, impossível. Pensando, nesse ser
do qual estou falando, que é também, né, o Criador de todas as coisas. O Pai, Filho, Espírito Santo, né? Não vamos falar da Trindade aqui, todos são um, né? É um assunto até complexo, complicado de explicar a Trindade. A Bíblia mesmo não te dá explicações para isso. E por mais que se fale, né, use, né, exemplos, né, use, enfim, elementos da natureza, como acasos que usam, né, para explicar a Trindade, mas a bem da verdade, a Trindade você não se explica, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Pode falar tudo, mas ainda ficaremos sem entender. E uma questão importante que não tem nada, eu acho, né, que não teria a ver aqui, mas eu quero pontuar isso. Por mais que o Espírito Santo ele apareça, quando se fala de Trindade, ele parece em terceiro, ele não menor que o Filho nem que o Pai, né? E se fosse colocar, claro, uma que não existe isso entre eles, quem é maior, quem é menor. Falando, né, dessa essência, desse poder que eles têm. E para que você entenda melhor, você está mais acostumado com essa expressão Deus, tá? Então, o Espírito Santo, ele é Deus tanto quanto o Pai e o Filho, ok? E como se fosse colocar numa escala, lembrando que tem perdão contra o Pai, quem cometer pecado contra o Pai, contra o Filho, mas não tem perdão se cometermos pecado contra o Espírito, né? Eu falei isso no outro vídeo, né? Então, isso é importante ressaltar, tá ok? Então, voltando para o versículo 16 de Paulo escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer assim, ó, não sabeis que sois templo do Criador e que o Espírito do Criador habita em vós? Se alguém destrói o templo do Criador, o Criador o destruirá, pois o templo do Criador é santo e esse templo sois vós. O que Paulo fala para a igreja de Corinto, e claro que serve para nós hoje, é que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, você consegue imaginar a dimensão disso? Vou usar essa expressão para que você entenda. Imagina um ser criador, sustentador de todas as coisas, um Deus, né? Um Deus com letra maiúscula, para você entender. Eu não uso essa palavra Deus. Uma outra oportunidade de explicar por quê, até porque não tem esse Deus aí, né? Alguns escritos mais antigos vai aparecer a palavra Deus, né? Mas enfim, pode pesquisar isso também. Mas aqui, imaginem, né? Nós sendo esse templo do Espírito Santo, habitando nesse corpo junto com a nossa alma. Como que isso é complicado, como que isso é sério. Por quê? Porque, vamos nem muito longe, mas vamos lá. Ele habita em nós, não é isso? E quando que se dá esse processo dele vir habitar? É o processo, né, da regeneração, onde ele convence que somos pecadores e começa a trabalhar na nossa conversão, na nossa salvação,
Esse processo, ele habita em nós porque nós começamos a reconhecer que somos pecadores e que precisamos dele para que ele venha nos perdoar e nos levar a Cristo. O básico seria isso aí. E aí, uma vez que ele habita, esse é o meu pensamento que tem me incomodado, eu não posso, cabe isso, ser uma pessoa mentirosa, ser um ladrão, cabe isso? Não cabe, né? Paulo vai dizer aqui, nós estamos 3:16, vamos para 6:19, quer ver? 6:19. Olha aqui, olha o 6:19. Mas vamos ler o verso 12, ok? 1 Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Os alimentos são para o ventre para os alimentos, e o Eterno destruirá aqueles e estes. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Ora, o Criador que o ressuscitou, o Senhor Cristo, ressuscitará também a nós pelo seu poder. Não sabei que os vossos corpos são membros de Cristo? A pergunta. Tomarei então os membros de Cristo para fazê-lo membro de uma prostituta? Por certo, não. Não sabeis que aqueles que se unem a uma prostituta constituem-se com ela um só corpo? Ele está fazendo menção, Gênesis 2:24. Deixará o homem, pois, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e tornarão ambos uma só carne. Ali, uma só carne é uma união sexual, tá? Pois está dito, serão dois, uma só carne. Lá, Gênesis 2:24. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor, constitui com ele um só espírito. Fugir da fornicação, todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, e que recebeste do Criador, e quem, portanto, não pertenceis a vós mesmos, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos. Então, assim, olha a ideia, nós não pertencemos a nós mesmos, uma vez que fomos criados para que o Espírito Santo, para esse relacionamento. E uma vez que houve o pecado, então esse processo de regeneração, de reconciliação, o Espírito Santo habitando em nós, então nós não passamos mais a viver. Aí faz sentido. Não vivo eu, Paulo vai dizer, mas Cristo vive em mim. A ideia aqui. Aí ele vai dizer, né? E que porquanto não pertenceis a vós mesmos, a quem pagou alto preço pelo vosso resgate. Aí, ó, o mistério da reconciliação, da salvação, regeneração. Glorificai, portanto, ao Criador em vosso corpo. Percebe como que isso é interessante, ao mesmo tempo complicado? No capítulo 3, seria interessante lermos todo ele, tá? Te convido a você ler o capítulo 3 todo, para vocês entenderem a dinâmica desse nosso corpo ser templo do Espírito. Então, assim, temos que fugir de todo tipo de pecado. E eu vejo assim que isso não é fácil, né? Por isso Paulo vai dizer, Romanos 7, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo, essa luta contra a carne, e vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e é justamente isso que Cristo, nessa obra, ele quer nos tirar da escravidão do pecado, para que possamos ser livres e o Espírito Santo habitar em nós. E aí,
para ficar legal, gostaria que você lesse também o capítulo 2, porque lá no 2:16, indo para o capítulo 3, olha que Paulo vai complicar mais a situação, pois quem conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo? Aí ele termina, nós, porém, temos o pensamento ou a mente de Cristo. Olha aqui. Olha só que coisa. É porque Paulo vai dizer isso. Você tem que ler o capítulo 2, né, todo, aonde ele vai falar sobre justamente por que nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos? Porque a nossa vida, uma vez que o Espírito Santo, ele habita no nosso ser, com certeza, antes dele habitar, houve uma mudança no nosso interior por ele. Então, amigo, meu irmão, se não houve essa ação do Espírito Santo na vida do indivíduo, muito provavelmente ele vai habitar nessa pessoa. Percebem como que isso é complicado? O versículo 2, vou ler só alguns versos aqui, ó. Eu mesmo quando fui ter convosco, capítulo 2, tá? Eu mesmo quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com prestígio de palavra ou da sabedoria, prestígio de palavra ou de sabedoria, para vos anunciar o mistério do Criador, o Evangelho, tá? Pois não queis saber outra coisa entre vós a não ser Cristo, Cristo crucificado. Estive entre vós cheio de fraqueza, receio e tremor. A minha palavra e minha pregação nada tinha de persuasiva, linguagem da sabedoria, mas era uma demonstração do Espírito e poder. Sabedoria humana aqui, tá bom? A fim de que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder do Criador. E aí ele começa então a falar. Aí vai dizer aqui, ó, o 10. A nós, porém, o Criador revelou pelo Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas do Criador. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, o que está no Criador, melhor dizendo, da mesma forma que está no Criador, ninguém o conhece, senão o Espírito do Criador. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem do Criador, a fim de que conheçamos os dons da graça. Desses dons não falamos segundo a linguagem dada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. O homem psíquico, né, o psique, né, não aceita o que vem do Espírito do Criador. É loucura para ele. Não podemos compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo, nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Então, Paulo fala no capítulo 2 que as pessoas que o Espírito Santo habita, ela conhece o Criador, ela discerne todas as coisas. Agora, aquela pessoa que não tem a sabedoria, a mente só humana, mas não tem o Espírito Santo na vida dela, habitando nela, ela não consegue entender os mistérios, o evangelho da graça. Para ela é loucura. Vê como é que perceberam como que isso é complicado? Eu quero terminar por aqui e querendo que você pense. O Espírito Santo, ele habita dentro de você? Leia Primeira Carta de Paulo à Igreja de Corinto, capítulo 2, capítulo 3. E depois dê uma lida também no capítulo 6, para que você possa ter
uma resposta mais concreta e firme. Eu vou te ser sincero. Se você me perguntar assim, Washington, você tem o Espírito Santo habitando em você? Eu vou falar por mim, tá? Fazendo uma análise, estudando melhor, estudando profundamente, vendo aqui os textos e os seus contextos. Olhando para a minha vida, eu estou deixando muito a desejar. Muito, viu? Eu falo por mim. Poderia dizer que eu tenho até dúvida do Espírito Santo habitando dentro de mim, conforme diz esse texto aqui. Pense nisso, leia umas 10 vezes e faça uma retrospectiva da sua vida. Não tenha vergonha. Vamos parar com essa espiritualidade miserável, aparente, e vamos mostrar realmente que aquilo que nós somos por dentro. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Senhor, eu sou isso daqui, ó. Tu me conheces, sabe que eu preciso ser mudado. Se isso não ocorrer, aí nós vamos viver esse evangelho que não é de Cristo. Enfim, você assistindo meus outros vídeos, perceberá que eu fiz alguns comentários de algumas coisas que acontecem. E você vê também acontecendo. Ok? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Shalom Adonai.